Olá, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Dayana, eu sou mestranda em Psicologia Comunitária no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, no campus Americana. A live de hoje vai abordar o tema Psicologia Comunitária e Institucional, Teoria e Prática. Nós, participantes da live, nos conhecemos através da doutora Elizabeth Clavin, que está aqui com a gente, na 5ª Conferência Internacional de Psicologia Comunitária no Ceará, em setembro de 2014. Estávamos como ouvintes. Ocasião na qual, por intermédio da Elizabeth, fomos apresentados à doutora Verônica Ximenes. A doutora Elizabeth Clavin é psicóloga comunitária, co-coordenadora do Núcleo de Psicologia Comunitária da Universidade Federal do Ceará. A Flávia Santos é psicóloga institucional, consultora e pesquisadora internacional, doutoranda na Universidade de El Salvador. Tem uma curiosidade sobre a escolha por El Salvador. Ela foi até El Salvador aprender na fonte o que é Psicologia da Libertação, de Martim Baró. E temos a doutora Janaína Silva, que é professora na PUC São Paulo, no campus de Monte Alegre, Perdizes. A Janaína optou por esse campus porque foi onde Paulo Freire estudou. Para iniciar o nosso encontro, gostaria que a Elizabeth e a Flávia falassem respectivamente o que é psicologia comunitária e psicologia institucional. Bem, primeiramente, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com as minhas amigas e a gente está passando um pouquinho do nosso trabalho para todos vocês. Eu trabalho na atenção social básica, né, que é um serviço de convivência, de fortalecimento de vínculo, né, para crianças e adolescentes. Então, lá no nosso trabalho é muito importante todos os profissionais eles estarem sempre atentos aos usuários, porque lá o objetivo principal não é formar os profissionais, mas auxiliar nesse fortalecimento dos vínculos familiares e também de retirá-los, né, dessas situações de riscos que existem no contexto social. Lá o psicólogo, no caso eu e a nossa equipe, né, eles já são bastante conhecidos na comunidade, o serviço é uma referência, né, então isso é muito bacana porque eles procuram mesmo para perguntar sobre outra área, né, que não é na nossa lá do centro comunitário. Isso demonstra confiança, né, uma proatividade também da equipe nossa lá, e facilita nesse desenvolvimento da comunidade. Olá, boa noite, meninas. Saudade de vocês. Quanto tempo a gente não se vê, né? Boa noite, nosso público aí. Boa noite, Flávia. É um prazer estar aqui com você. Obrigada, Dayana. Ai, que saudade. A psicologia, ela já vem passando por algumas transformações, né? Que aproxima a nossa profissão às reais necessidades e contexto da sociedade. Isso afasta da burguesia, né? E o que é legal é que mostra que existe psicologia além da clínica. Né? Nas literaturas, os conceitos de psicologia como instituição nos direciona para o que e como as coisas devem ser feitas, né? Abrindo portas tanto para a psicologia institucional como para a análise institucional. A psicologia institucional pode ser vista na educação, na saúde, na assistência social, como um caráter assim, mais multiprofissional. É fundamental que um psicólogo institucional tenha compromisso ético, social, político. E que ele também precisa ter um profundo conhecimento do SUAS, né? O Serviço Único de Assistência Social. Não vai cair naquele viés de assistencialismo. E o psicólogo, ele precisa atuar na instituição com seu verdadeiro papel de psicólogo, e não como se fosse um assistente social, por exemplo. Flávia, tem um tema que é caro para nós, que nós gostaríamos de saber de você. De acordo com a sua experiência como pesquisadora, qual a solução para a luta de classes no contexto da psicologia? Uma sugestão seria modificar as diversas práticas institucionais,
sejam elas formativas, terapêuticas ou educativas. A ideia é desnaturalizar as formas de atuação de diversas profissões, sabe assim, sair do padrão. Assim, a gente teria assim, alguns benefícios nessa articulação multiprofissional, teórico e técnico, né? Como qualidade nas relações internas, externas, socioculturais, compreensão das relações de poder e de saber, possíveis resoluções de conflito. Quanto maior o nosso conhecimento teórico-técnico, melhor vai ser o nosso atendimento às famílias que são necessitadas e também conseguiremos garantir o direito estabelecido em lei. Isso nos ajuda muito, né? A gente também precisa acompanhar esses movimentos que dão vida à subjetividade do sujeito, porque eles geram vínculos em cada relação e cada vínculo deixa uma marca, mesmo que seja inconsciente. Podemos pensar também o seguinte, com relação às articulações públicas, isso é necessário, acordos do próprio grupo social, para garantir interesses, direitos a essa subjetividade que a gente tanto fala. Então, por meio da identidade, o sujeito se representa de e para o mundo. Ele internaliza, ele externaliza, ele transforma e é transformado. Eu só gostaria de complementar o que a Flávia falou para a gente, né? Que o psicólogo comunitário, ele sempre deve ter em mente a seguinte indagação, né? Que tipo de inserção que eu estou disposto a fazer, né? Se ela contribui para essa produção do conhecimento, se ela faz parte da mudança na vida daquela comunidade, né? Então, para essa efetivação desse papel do psicólogo, né, na comunidade, é necessário, né, provocar uma mudança na construção dessas relações entre os membros daquele grupo, né? E isso deve ser sempre de uma forma solidária e humana. Aproveitando, como a gente está falando aí a respeito, né, da assistência, eu gostaria também de fazer uma breve contextualização a respeito aí do LOAS e do SUAS, que são termos recentes, se a gente for pensar, né? A partir de 1988, então, a gente tem aí a Constituição Brasileira, que estabeleceu diversos direitos, entre eles o da assistência social. E aí, só em 1993, foi criada a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, e deu aí a possibilidade da criação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, com o intuito de garantir aí esses direitos que estavam previstos na Constituição. Esse SUAS, então, ele é organizado em 2 níveis, que é a proteção social básica, que a Beth já falou, né, para a gente, e a proteção social especial, e vai variar de acordo com a demanda e o nível de complexidade daquela situação apresentada. Então, o da proteção social básica, que foi o que a Beth falou, ele tem principalmente aí, né, a questão do fortalecimento dos vínculos, tanto familiares quanto os comunitários, a promoção do acesso e o gozo dos direitos fundamentais para garantir as condições de sobrevivência e de desenvolvimento, melhorando, então, a qualidade de vida dessa população. Essas equipes de atendimento, elas têm um caráter multiprofissional e elas são compostas principalmente com psicólogos, assistentes sociais e educadores sociais e desenvolvem ações tanto de caráter preventivo, protetivo, proativo e promovem um desenvolvimento das potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento dos vínculos. A psicologia comunitária, ela surgiu num contexto, né, muito assistencialista. Ela veio num momento aí de ditadura militar, então ela era paternalista, manipulativa e não trazia uma reflexão e crítica da sociedade, né? Não tinha uma demarcação de papéis, envolvia vários profissionais, eles tinham atividades que eram inerentes à cidadania, tinham aí uma participação de assistente social, psiquiatra, pedagogo, sociólogo, entre outras profissões, e eles atuavam como educadores populares. Eles eram facilitadores, né, nesse processo
e tinha um maior enfoque, cada um na sua área de conhecimento. Através de encontros, explanações sobre, né, esses atendimentos, foi sistematizada a teoria e prática, e utilizando técnicas e conhecimentos teóricos, além do conhecimento daquela comunidade que era atendida. Elizabeth, você poderia falar um pouquinho para nós que referencial teórico você utiliza na sua atuação como profissional? É a psicologia social histórica. A crítica social, ela é fundamental para a gente entender o contexto da psicologia e entender a característica dessa população que a gente atende, né? Então, fundamental é a Silvia Lani, a Ana Bock, para a gente entender esse ponto crítico, né, da psicologia, de um olhar para essa realidade, de sair daquela coisa da psicologia elitista, né, e ir se aprofundando cada vez mais na psicologia comunitária e social. Beth, gostaria que você respondesse como que é para você se inserir na comunidade, como que acontece esse processo? O principal jeito da gente conhecer, de se inserir na comunidade, é a visita domiciliar, que seria você andar pelo território, você ser visto pelas pessoas da comunidade, entrar na casa das pessoas, né? Então, conhecer como elas estão morando, onde elas estão morando, né? E isso também é muito importante para essa família, eles se sentem importantes a partir do momento que a gente passa a visitá-los, se interessam por eles, né? Essa OSC que eu estou trabalhando, ela já está há muitos anos presente nessa comunidade, né? Então, já tem um vínculo, um espaço bem estabelecido, né? Um espaço seguro, a comunidade já tem intimidade, tanto assim que muitas vezes elas vêm perguntar sobre outras áreas, né? Como, por exemplo, da Bolsa Família. Então, não é do nosso serviço, né, no centro comunitário, mas a gente dá essa orientação, encaminha, fala que é lá para o CRAS, que eles têm que fazer esse cadastro único. E isso também, então, a família, a comunidade fica, né, muito mais confiante com o nosso serviço, né. As crianças, os adolescentes, os adultos, idosos que frequentam lá o centro comunitário, eles também sabem da qualidade do nosso serviço que é ofertado. Então, essa comunidade, eles enxergam o centro comunitário como um espaço de referência, de cuidado e de atenção. Então, Beth, diga lá, como que está esse seu trabalho durante a pandemia? Quais são as principais demandas aí que você está enfrentando? Ai, Flávia, essa é uma questão é um desafio muito grande mesmo, né? Porque se você for ver, a gente atende famílias de extrema vulnerabilidade social, né? Então, o que caracteriza essas famílias, que é uma dificuldade de acesso aos recursos mínimos, né? De existência, de moradia, de alimentação, né? E de um espaço, né, de uma vida digna, né? Então, quando a gente fala de atendimento remoto, que está sendo no caso, né, da pandemia, à distância, isso implica que boa parte dessas pessoas, elas não têm acesso à internet, nem mesmo a um celular, né? Então, essas pessoas, elas realmente, eu tenho que admitir, elas ficam descobertas, né? Apesar de todo o nosso esforço para tentar, você vê, por exemplo, a gente fica buscando o número de celular de WhatsApp vamos supor, de uma avó, de uma criança, de um tio que mora perto, tenta procurar esse contato para tentar se aproximar da família, tentar saber como que eles estão, né? Então, realmente, essa pandemia é muito desafiadora, é lamentável, porque realmente tem essas famílias que ficam mesmo desatendidas, né, descobertas, né. E agora também, assim, a primeira demanda que foi percebido, né, por nós é quanto à alimentação, né. Então, são famílias que perderam emprego, que não tem né, o dinheiro, né, sustento para comprar os alimentos, tudo.
E a prefeitura, ela fez uma grande ação, né, que foi dar um cartão Nutrir. Então, isso daí garante uma cesta básica por mês para as famílias da comunidade. E também o que eu estou fazendo, né, que está sendo bem bacana, que me surpreendeu, seria o atendimento de grupos de famílias pelo WhatsApp, né, por vídeo. E então está sendo muito mais poderoso do que eu podia imaginar, né? Está tendo uma boa aceitação, está criando mesmo um vínculo também, né? Mesmo sendo remotamente. E em último caso mesmo, para aqueles casos esporádicos, emergenciais, então a gente está fazendo a visita domiciliar, né? E porque são pessoas que não têm mesmo nenhum tipo de acesso. A gente sabe que é arriscado, que é difícil de fazer, mas não tem como não fazer, sabe? É necessário mesmo nesses casos. Sim. Então, um panorama meio geral é isso que tem acontecido até o momento. Dai, eu queria saber para você, aluna, como está sendo, né, a experiência da pandemia. Eu percebo que esse contexto de pandemia, né, evidenciou a necessidade de trabalho em equipe na área da saúde, né, uma constante atualização e adaptação do profissional, de acordo com as pesquisas que nós estamos fazendo. Considerando que ainda estamos em quarentena por conta da pandemia, percebe-se que é fundamental para o profissional de psicologia expor aos indivíduos informações que sejam coerentes, proporcionando a sensação de pertencimento ao momento presente. Também é significativo estabilizar emocionalmente as pessoas e tentar de alguma forma fazer pontes entre todos os profissionais de saúde, auxiliando nesse cuidado durante a pandemia. Existem várias estratégias em atendimento, principalmente no SUS, que contempla o atendimento de pessoas em situações de vulnerabilidade. É necessário ao psicólogo saber orientar quais são os direitos desses indivíduos e como acessar esses direitos. Fazer essa orientação também é atenção psicossocial e de saúde mental. Isso é de suma importância nesse momento. Eu tenho um questionamento para a Flávia. Flávia, você acha que a sua formação na graduação te deu subsídios para atuar nessa área? Minha faculdade não ofereceu muito suporte, para estudar os SUAS, a assistência social, não teve muito isso, porque na época ele ainda estava sendo construído, o SUAS estava sendo implementado. E a política de assistência estava se fortalecendo. Então, não houve muito tempo hábil para fazer parte da grade escolar. Agora, eu tive uma boa formação de política pública, né? Principalmente do SUS. O meu entendimento era um profissional atuando ali na política pública e ponto, né? Mas eu tive, assim, 5 estágios obrigatórios. E eu pude escolher áreas diferentes, né? Então, eu escolhi área de saúde, saúde mental e psicologia comunitária. Então, nesse meu estágio de psicologia comunitária, foi excelente, porque eu pude me aproximar do campo, né? Um campo de atuação nova, eu pude conhecer essa estrutura e entender as possibilidades de atuação da psicologia além da clínica, né? Eu adquiri bastante conhecimento de trabalho de rede, a clínica ampliada, nesse estágio que eu tive também no CAPS, né? A política pública já estava alinhada com a política de reforma psiquiátrica. Flávia, e como que é esse trabalho multiprofissional que você falou antes? Jana, trabalho em equipe, né? Fundamental isso, né? Assim como estudar interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, essas coisas mais avançadas, sabe? O ser humano é muito complexo, sabe? Então, no serviço público, a gente não está só, a gente não atua sozinho, né? Estamos definitivamente num trabalho em grupo, em conjunto ali, todos olhando para aquele sujeito, vendo o seu lado emocional, o seu lado psíquico,
Tudo assim num contexto muito amplo. Não adianta eu chegar lá e ser prepotente, aí eu sou isso e aquilo, achar que eu vou resolver tudo sozinha, porque não rola isso, tá? Tem que entender a história, a rede de relações, e a assistência social tem que estar entendendo de tudo, né? É preciso olhar também para os outros atores da família, né? Dar suporte a eles, buscar entender um pouquinho mais como é que é essa convivência, né? Se aproximar mais dessa realidade de cada indivíduo, né? E para as coisas acontecerem mesmo, temos que olhar também para a escola, né? Precisa ser uma equipe muito parceira, né? Então, a gente olha para a escola, essa criança está lá naquela escola no outro período, né? Uma parte do dia. Então, como está essa aprendizagem? Como que é essa motivação, né? Qual é a atenção? É muito importante compor um conhecimento total, né? De todas as partes, né? Olhar para a saúde, principalmente saúde, né? Às vezes a família, ela tem vínculo com o hospital, ou um vínculo com o CAPS. Então, a gente tem que entrar em contato com essas redes, marcar reunião, trocar informação, entendimento, sabe? Então, Dai, quais são as suas expectativas diante da sua formação? Sim, Flávia, eu acho que, diferente da graduação, o mestrado tem me dado, né, uma oportunidade de pesquisa mais aprofundada. E minha expectativa é me tornar uma profissional competente na área da psicologia, podendo atuar em diversos campos, inclusive nessa importante área que é a psicologia social e institucional. Acho que essas são... Janaína, você gostaria de dizer mais algumas palavras para finalizar a nossa live? Ai, meninas, tempo curto, né? Mas, assim, fico muito feliz de ver a quantidade de pessoas assistindo nossa live, de perceber como as pessoas estão se interessando, né, por essa área do conhecimento, dizer que a gente precisa colocar mais para a graduação a área da assistência social, valorizar, né, esse trabalho que é desenvolvido, garantir aí um local digno para os profissionais dessa área, condições de trabalho, para que eles exerçam aí da melhor forma possível para garantir o direito aos usuários. E não fazer de qualquer jeito, não achar que é um assistencialismo, tirar, né, essa ênfase e valorizar aí o profissional mesmo. Porque existe aí a política pública, ela está posta e ela precisa ser exercida e efetivada. Eu gostaria de agradecer aqui imensamente a mestre Maísa, que é professora da ênfase de psicologia social na matéria de psicologia comunitária e institucional do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, do campus Liceu, que nos proporcionou essa experiência, e ao Nogueira, que teve essa disponibilidade em participar, né, da entrevista e que deu luz a esse encontro. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a você, Dayana, por ter organizado esse evento, essa live para a gente, né? Então, muito obrigada por poder revê-las novamente. Obrigada a todos. Foi um prazer. E reforçando, né, o que a Jana falou, obrigada à nossa mestre Maísa, né? Certeza. Já está gravando, como que não vai gravar? Não vai gravar para valer, né? De verdade, né? Olha, De verdade. Vamos lá, que nós somos mulheres sérias, né, da ciência e do futuro da profissão. Yeah! Olá, eu estou tentando respirar aqui. Eu achei que ia soltar no cheirinho. Vai ser, sei lá, 2 minutinhos de make-off, a gente só vai mostrar as merdas que a gente vai fazer. Eu não faço merda, só no banheiro. Tudo bem que fica assim, perdido. O sofá tá na sua boca. Ela fez o mestrado em Paris, o doutorado ela preferiu fazer no Brasil. gente, não dá, meu cachorro tá latindo demais. Bom, né, fundo aqui. Tá ótimo o fundo. Tá bom, seu fundo. Seu fundo tá bom, é ótimo. Doutora, né? Sabe como é que é, né? Doutora.
mulher importante, né? Então, Ali com a Ximenes, né? faz tanto tempo que eu tô fora do Brasil que eu já nem lembro mais do mapa. Que nojo! Ela tá rindo, ela tá chorando. Vai dar meia-noite, a gente vai estar aqui ainda, né? Porque foi onde corta.